Gestão da Produção, PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. Engenharia de Produtos, Planejamento e Chão de Fábrica. A flexibilidade da engenharia FlexLife, associada aos recursos do módulo estrutural de produtos, permite que você possa criar uma estrutura de qualquer item e ainda permite que o mesmo possa ser personalizado através de pré-definições na própria estrutura ou de pré-definições estipuladas no momento da venda. A engenharia organiza um roteiro detalhado de todo o processo de fabricação e utilização dos recursos, com todos os dados necessários para o roteiro de fabricação e consumo de matérias-primas. Com isto, você possui uma ferramenta capaz de apresentar a qualquer estágio do processo o custo de produção através dos materiais, recursos e operações especificadas. Vamos agora apresentar a flexibilidade de nossa solução, começando com a estrutura de produtos. Vamos consultar um produto: sapata de freio. Observe que a estrutura foi apresentada em formato gráfico, apresentando o código e nome do produto final. E em primeiro nível, é apresentado os itens necessários para a finalização da montagem do item, sendo apresentado em azul escuro os itens semi-acabados e em azul claro as matérias-primas. A estrutura não tem limite de níveis. Com isso é possível, de forma visual, navegar por todos os itens que a compõem. Tendo o recurso de trabalhar com uma estrutura aberta, é possível obter o custo do item fim e o custo individual dos semi-acabados em tempo real. Clicando sobre qualquer item da estrutura, o usuário pode ter acesso às quantidades utilizadas no processo, margem de segurança. Se este semi-acabado abre ordem de produção para atender o item fim, se necessário. Se abre ordem de produção independente do estoque. Fantasma, utilizado para apropriar um custo diretamente na estrutura do produto, como, por exemplo, o custo de uma mão de obra terceirizada. Pontos de utilização. Apresenta todos os produtos manufaturados onde o item é utilizado. Legendas. Se a produção é terceirizada. Se os dados técnicos já estão preenchidos. Se o roteiro de fabricação já está preenchido. Se o produto é fantasma. O PPCP-CGEM possibilita ao usuário simular alterações na estrutura, sem afetar os dados da original. Se necessário for alterar, o sistema obriga o usuário a criar uma nova revisão para que se tenha o histórico evolucional do produto, emitindo a carta de revisão da estrutura para protocolar em todos os setores responsáveis pela fabricação. Através da estrutura, é possível definir um roteiro detalhado de todo o processo de fabricação, com todos os dados necessários para a produção. Vamos à tela de roteiro de fabricação. Como podemos ver, em ordem crescente, a sequência das operações dos produtos. Vamos ver os detalhes da operação pontear. Setor onde se executa a operação. Centro de custo, departamento ou função que absorverá o custo.
máquina utilizada. Tempo automático. Tempo manual. Quantidade de operadores utilizados na operação. US. Utilização simultânea. Se homem e máquina trabalham juntos ou não. Observações. Ferramentas. Carta de setup, muito importante para acompanhamento das rotinas que devem ser seguidas como padrão. Podemos também informar um desenho. Bases. Dispositivos. Recursos de inspeção. Com todos os dados informados, temos os tempos de produção por operação e o tempo de todas as operações agrupadas. Vamos agora ao plano de produção. Com o planejamento de materiais, é possível controlar estoque de segurança, lote mínimo e ponto de reposição. Integrado ao cadastro de engenharia de produto, permite aplicar a tecnologia de MRP, Materials Requirements Planning, convertendo demandas de itens independentes em uma programação das necessidades das partes componentes dos itens. O plano de produção pode aplicar-se para atender estoque regulador, carteira, projeto, promoção, produção estratégica, produção manual. Vamos montar um plano de produção para regular o estoque. Vamos clicar em adicionar por parâmetros. Temos as opções. Objetivo de estoque em dias, considerando as tendências das vendas, média ponderada. Podemos considerar pedidos de compras em aberto, pedidos em carteira, ordens de produção, empenhos da manufatura, produtos em promoção. Podemos também avaliar estoque igual a 0, produtos abaixo do estoque mínimo, disponível menor que empenho. Vamos manter todos selecionados e clicar em OK. Pronto! Como podemos observar, os itens que atendem à condição estão selecionados com a quantidade sugerida para a produção. O responsável pelo planejamento pode concordar ou não. Pode-se alterar a quantidade a produzir ou adicionar novos produtos manualmente. E também apagar. Antes da aprovação, o usuário pode aplicar o plano de produção para simulação, com o objetivo de avaliar o estoque, abastecer e obter o custo para supri-lo, refletindo os valores no fluxo de caixa. Após análise, podemos aprovar o plano de produção. Com isso, as ordens de produção serão abertas automaticamente. Vamos mencionar alguns detalhes de uma das ordens de produção gerada. Informações básicas. Matérias-primas utilizadas. Roteiro de fabricação. Operações a serem pontuadas, utilizando-se código de barra. O sistema de pontuação permite pontuar também operações improdutivas, como treinamento, reunião e outras. Com isso, é possível saber exatamente as tarefas executadas
pelos colaboradores. No caso de serviços terceirizados, o módulo se encarregará de abrir uma ordem de serviço externa. Bom, Bill of Materials. Conta de materiais. A conta de materiais apresenta a lista das necessidades individuais por ordem de produção. Necessidade de compra, setor inicial, que se destina ao produto, necessidade bruta, necessidade líquida, custo unitário e total. Chão de fábrica. Permite que você controle sua capacidade de transformar insumos em produtos de forma organizada, sincronizada, produtiva e eficaz. Prioridade na produção. Levando em consideração atender pedido em carteira e, em seguida, atender estoque. O usuário tem a opção de manipular as condições de fabricação impostas pelo sistema. Com isso, priorizando a produção de determinados itens para atender um cliente em específico. O módulo apresenta com precisão a eficiência no setor e a eficiência individual por operador, produto a produto. Com isso, a empresa pode monitorar a estabilidade produtiva industrial. O módulo PPCP oferece dezenas de relatórios para o perfeito acompanhamento do setor. O usuário pode criar e alterar qualquer relatório, utilizando-se do Flex Matrix, editor de relatório que acompanha todos os módulos. PPCP Cegem. Planeja sua indústria para o futuro. Programe a produção, objetivando a satisfação dos clientes e fornecedores. Controle a produção com foco na redução de custos e valorização dos colaboradores.